O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 203, Caravana do Futuro, Clima, Trabalho e Justiça Social no Brasil. E para receber e falar desse tema hoje, eu e o Renato, a gente recebe aqui no podcast a Gabriela Vuolo, que é idealizadora do projeto e que trabalha com justiça socioambiental há mais de 20 anos. Gabriela, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, Gustavo, oi, Renato, oi para todos os ouvintes do podcast. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Olá, Gustavo. Olá, Gabriela. Bem-vinda aqui ao Beabá da Sustentabilidade. E a todos que estão nos ouvindo e vendo. Tenho certeza que a gente vai fazer um episódio muito bacana. E só complementando aí a apresentação da Gabriela, para ficar mais claro, a gente trouxe no título o nome do projeto, que é Caravana do Futuro, né? Mas falando que a idealizadora do projeto pode, às vezes, ficar meio... Que projeto, né? Então, do Caravana do Futuro, que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Isso, bom, e o prazer é todo nosso também aqui em recebê-la. Bom, e os dados recentes do IPCC, eles mostram, né, que o planeta já aqueceu, e tem dados que até mostram mais, até 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial. E os efeitos, eles são desiguais, né? 75% dos desastres climáticos atingem populações vulneráveis, de acordo com a ONU. No Brasil, enchentes como as de Porto Alegre, no ano de 2024, deslocaram 2 milhões de pessoas majoritariamente pobres e periféricas. Enquanto isso, os 10% mais ricos do mundo emitem 50% do CO2 global. Vale lembrar do episódio que a gente falou dos bilionários e da pegada de CO2 deles. E essa é a essência da justiça climática. Reconhecer que quem menos contribui para o colapso ambiental é que mais sofre seus impactos e que a transição para um futuro sustentável deve incluir reparação e equidade. E enquanto o planeta enfrenta temperaturas recordes, eventos extremos e a perda acelerada de biodiversidade, milhões de pessoas, especialmente as mais vulneráveis, sofrem os impactos diretos dessa crise sem acesso a recursos ou políticas de adaptação. E como garantir que a transição para uma economia sustentável não deixe ninguém para trás? Essa é a pergunta que motiva a Caravana do Futuro, que é uma iniciativa pioneira que está cruzando o Brasil em um caminhão elétrico, percorrendo mais de 21 mil quilômetros e 35 cidades para debater clima, trabalho e justiça social. E a bordo dessa jornada, a gente está aqui com a Gabriela, né, que é uma ativista com mais de 20 anos aí de experiência em justiça socioambiental e idealizadora do projeto, igual a gente já comentou, e já chamando a Gabriela aqui para o palco para as perguntas, né, para a gente debater um pouco mais sobre esse tema. Gabriela, eu queria primeiro que você nos contasse um pouco como que surgiu a ideia do Caravana do Futuro, né? E por que o clima, trabalho e justiça social é essencial para a gente enfrentar essa crise climática, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, vamos lá. Obrigada por essa pergunta tão boa para a gente contar essa história. Esse ano é um ano muito importante para as discussões de clima, né? A gente sabe que tem a conferência de clima para acontecer em Belém do Pará, em novembro, a COP30. Ainda hoje estava lendo um dado que para mim foi bem alarmante, de que 70% dos brasileiros ainda não sabem o que é a COP30, e aí eu falei: "Nossa, como é que a gente ainda tem trabalho para fazer, né?". Eu me sinto falando disso todo dia, 24 horas por dia, e ainda assim a gente vê que não está chegando para todo mundo. Mas esse é um ano muito importante para as discussões de clima, porque
a gente tem um momento importante nas negociações, a gente tem, pela primeira vez, depois de 3 anos, a Conferência de Clima acontecendo num país democrático, onde a gente vai voltar a ter a participação da sociedade civil nessas discussões, que é um dado de contexto muito importante, né? Então, as últimas reuniões de clima acabaram acontecendo em países ali que a gente chama de os estados do petróleo, né? Que são países muito vinculados à indústria de óleo e gás, mas também muito restritos do ponto de vista do que a sociedade civil podia fazer. Então, tem uma grande expectativa se configurando aí para a Conferência de Clima da ONU em novembro, e a gente, enquanto Aurora Lab, que é a organização que eu represento e que é a organização casa da Caravana do Futuro, é, a gente vinha desde o ano passado discutindo um pouco essa conexão entre as conversas do campo climático e do campo de trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente sabe, por exemplo, tem uma discussão gigantesca que precisa acontecer a respeito de transição energética, por exemplo, ou mesmo de transição do agronegócio, dos sistemas alimentares, e todas essas transições para modelos econômicos de baixo carbono, elas vão ter que passar por uma transição dos trabalhadores. E aí, a gente começou a debater isso no ano passado, um pouco se aproximando de sindicatos, um pouco se aproximando, do DIEESE, principalmente, que é uma organização do mundo do trabalho que já vem olhando para as questões de clima e de transição justa há algum tempo, e a gente se deu conta de que tinha a COP30 esse ano e que um dos grandes temas da COP30, junto com a adaptação, é transição justa. E aí a gente começou a se debruçar sobre esse assunto. O que que a gente vai fazer sobre esse tema no ano de COP30, que faça sentido para os trabalhadores e trabalhadoras que até então não foram convidados para estar nessa mesa de conversa, né? Assim, a gente sabe que eles estão ali na linha de frente da cadeia produtiva, vão ter que se requalificar, vão ter que se transformar, muitos setores vão precisar desaparecer se a gente for fazer jus à ciência climática, e os trabalhadores não estão sendo nem chamados para essa conversa, né? Ou quando estão fazendo suas conversas muito fechadas no campo de trabalhadores. Então, como é que a gente trazia essas vozes para o movimento de clima? E acho que foi um pouco imbuído desse espírito que a gente começou a pensar a Caravana do Futuro, pensando um pouco como a gente chegava em lugares e territórios que a gente ainda não está vendo a discussão de clima acontecer, ou porque está muito no digital, ou porque, por contextos geográficos mesmo. Como é que a gente fazia uma conexão e dá uma sensação de pertencer a algo maior também para todas essas pessoas que estão na linha de frente da luta climática nos vários territórios, e como é que a gente poderia ir construindo propostas ao longo desse caminho, a partir da escuta de trabalhadores, a partir da escuta de comunidades, e nos territórios mais vulnerabilizados, como é que a gente conseguiria fazer uma escuta e co-criar propostas de soluções a partir dessa escuta para levar para a Conferência de Clima. Então, acho que a caravana ela nasce um pouco desse desejo. Eu queria só fazer um comentário, quando você falou dos 70%, né, não sabem da COP, eu acho que a gente percebe aqui do podcast, né, que o tema mudança climática é um tema não, talvez espinhoso, talvez um pouco, porque as pessoas não querem ver. Quando a gente fala de reciclagem, quando a gente fala de outros temas, de SG, para a empresa, de algumas outras coisas, a gente vê que as pessoas acabam querendo mais assistir do que quando a gente fala de um problema que é o maior problema que a gente, como humanidade, tem para resolver, mas que a gente quer colocar embaixo do tapete e deixar para resolver mais lá na frente, para não olhar isso. Mas, a gente, todo ano, a gente faz episódios falando da COP, e eu acho que, pelo menos, no último ano, que a gente falou da última COP, agora foi no final do ano, ele teve uma repercussão maior do que os anteriores. Então, não sei se foi pelo episódio, mas pelo menos as pessoas escutaram mais e assistiram mais do que o normal, porque a gente até fez um episódio lá atrás com o Matthew Shirts falando disso, da dificuldade das pessoas quererem escutar esse tipo de tema.
É, É é. só. Eu acho que tem o efeito Belém, que acontece aí provavelmente com esse episódio, então o fato de ser aqui no quintal de casa, tá todo mundo prestando um pouco mais de atenção, eu acho que tem isso. Mas eu acho também, e aí na outra ponta, né, isso que você diz da dificuldade das pessoas de prestarem atenção no tema de clima, eu acho que tem tem até um termo, né, que o pessoal tem usado muito, a história da ecoansiedade. Eu acho que tem uma paralisia que a gente sente, porque as notícias não são boas, né, as notícias científicas de clima não são maravilhosas, a gente não está avançando no sentido correto, a gente está avançando no sentido contrário a passos largos. Então eu acho que para quem tem essa consciência um pouco mais apurada do que de fato está acontecendo, dá um pouco de pânico mesmo, porque você fala: "Gente, era para a gente estar indo na outra direção, né, nós estamos acelerando em direção ao muro, o que está acontecendo? Quando que a sociedade vai acordar?". E aí eu acho que isso vai gerando uma paralisação geral, porque, né, para quem aquela sensação de impotência também, de: "Poxa, mas eu não posso fazer nada a respeito, então eu prefiro nem escutar esse assunto". Tem gente inclusive olhando para isso, né, esse descolamento da realidade climática e a ecoansiedade que vem junto com os dados de clima, que é um efeito, com o qual a gente que trabalha com comunicação de clima, está tendo que lidar todo dia, assim, qual é a dose que a gente coloca de realidade e qual é a dose que a gente coloca de esperança, porque os bons exemplos eles existem, mas por algum motivo, e aí a gente sabe, aí entra em lógica de redes, etcétera, mas por alguns motivos as notícias ruins viajam mais. Então, essa coisa de dosar uma coisa e outra, eu acho que ela é bem importante e um desafio, hoje em dia, para quem trabalha com clima. Sim, essa parte da ecosociedade também. Eu fiz uma palestra o ano passado para escola, para uma escola, ensino médio, onde tinha uns 400 alunos, tanto dessa escola, que é uma escola de nível alto, assim, de classe média alta, mas que na palestra eles colocaram algumas escolas próximas da rede pública também para participar. Então tinha 400 alunos do quarto ano do ensino médio. E eu perguntei exatamente de ansiedade climática, e eu acho que 100% dos alunos levantaram a mão. É angustiante. É. Então é um tema realmente angustiante. Agora, seguindo, né, em relação à nossa caminhada. Posso fazer só E mais um comentário, Não, Gustavo? vai, pode ir, manda ver. Já que a gente já fugiu um pouco do roteiro aqui, Uhum. mas Ah, somando já, aí sempre. a esse ponto, né? E talvez eu corte um pouco a sua pergunta antes, mas enfim. Uhum. Porque a gente percebe, você citou, né, do número aí de 70% das pessoas não saberem da COP, e falando dessa ansiedade climática, a gente vê também muito a dificuldade de quebrar a bolha ao falar de sustentabilidade de uma forma em geral. Eu acho que a gente tem percebido isso. A gente teve um episódio, a gente tem aqui agora, né, o Conexão Árvores, que é um programa, né, do Beabá, mas em parceria com o pessoal do Instituto Árvores Vivas. E a Juliana entrevistou o Matheus Solano, né? E ele falou uma coisa muito interessante do quanto que é difícil você colocar a sustentabilidade num contexto natural. É sempre um discurso meio duro, chato, as pessoas não querem ouvir isso. E teve um episódio que a gente fez até com a Laís, né? Já faz uns 4 episódios antes, que ela falou que é muito fácil a gente pregar para quem já é convertido. E eu sinto isso. Quando a gente fala de sustentabilidade, é sempre o mesmo grupinho que está ali ouvindo, querendo discutir, né, e furar essa bolha, ainda mais para pessoas que às vezes, né, nem fazem ideia o que é uma cópia, o que está acontecendo no planeta, ou estão no seu dia a dia ali, né, tipo, de trabalho e tem toda uma demanda de, pô, eu tenho que ganhar meu dinheiro, porque eu tenho que pagar minhas contas, e por que eu vou pensar nisso, né? Eu sinto que é muito difícil, e eu queria saber um pouquinho como vocês quebram ou tentam fazer esse discurso em linha com essa com ansiedade, né? E é até um comentário que traz um pouco mais ansiedade climática. Você falou de transição energética. Eu tive num evento um mês atrás que a Isabela Teixeira, ex-ministra do Ambiente, ela falou: a gente não vive uma transição energética, a gente vive uma adição energética, porque cada Exato. vez mais a gente demanda mais energia, né? Os países que estão em desenvolvimento, países pobres, precisam chegar num nível de desenvolvimento. Isso daí é um caos, né? Quando a gente olha para tudo que a gente precisa enfrentar, gera uma ansiedade gigantesca, né? Quando a gente vê essa realidade.
É. Não, vou começar lá do começo da história do furar a bolha. Eu acho que essa coisa do furar a bolha, ela acabou até virando um jargão dos ativistas climáticos, né? Como é que a gente fura a bolha, como é que a gente sai da Kombi, né? Essa é uma história que ela vem historicamente, aí 20 anos que eu escuto o povo dizendo a gente precisa falar para mais pessoas, parar de falar para os convertidos. E eu acho que o movimento climático até conseguiu encontrar várias formas de fazer isso ao longo dessas últimas décadas, de jeitos diferentes, e o que eu acho que funcionou melhor, quando você olha os exemplos de campanhas bem-sucedidas e tal, é essa quando a gente consegue aproximar o conteúdo de clima da realidade das pessoas. É o que eu acho que você estava falando com a história do Matheus Solano, né, fica sempre parecendo uma coisa meio artificialesca, assim, meio, ai meu Deus, meio forçação de barra, né. Então a coisa, todas as vezes que eu vi campanhas dando certo, é porque elas traziam para uma realidade que era muito perto da pessoa, e não era trazer a pessoa para a pauta de clima, mas ao contrário, é a gente fazer o movimento de como é que a gente conecta clima com o dia a dia das pessoas. E aí eu acho que você falou uma frase que é fundamental e que guia muito o nosso trabalho na caravana, que é essa pressão do dia a dia das pessoas de pagar a conta, né? As pessoas estão preocupadas com o fim do mês, com os boletos, com vai fechar minha conta, vou entrar no cheque especial, vou conseguir salvar algum dinheiro para tirar férias no final do ano. Assim, a grande maioria das pessoas, os não convertidos, eles estão preocupados com esta realidade. E eu também, assim, todos nós trabalhadores estamos preocupados aí com os boletos para pagar no final do ano, no final do mês. E aí eu acho que o que a gente tem tentado fazer com essa pauta do trabalho é exatamente isso, é conectar um pouco o fim do mês com o fim do mundo. Como é que a gente vai falar de fim de mundo? Porque hoje a gente está falando de apocalipse climático nesse momento, e se a gente continuar com o pé no acelerador em direção ao muro, só vai piorar. Então, como é que a gente fala de fim de mundo, com quem está preocupado com o imediato, com o dia a dia, com a conta de luz que consome uma quantidade de renda gigantesca, com a alta nos preços dos alimentos porque teve uma seca ou teve uma enchente. Então, eu acho que o mundo e a realidade, elas já estão dando várias possibilidades para a gente fazer essas conexões, mas eu acho que às vezes a gente falha e escorrega um pouco. Mas o que eu acho que é a beleza da caravana é justamente a gente conseguir se conectar por uma coisa que é tão central na vida das pessoas, que é o trabalho. E aí eu até vou fazer uma brincadeira aqui, se eu perguntar para você, Renato, ou para você, Gustavo, quem são vocês? Assim, eu aposto R$ 10 aqui ao vivo que vocês vão me dizer o que vocês são. O trabalho, vocês vão me dizer qual é a função de vocês, vocês não vão me dizer quem vocês são de um jeito filosófico, você vai me dar para a sua profissão. A gente tem uma conexão muito forte com o trabalho. O trabalho é uma coisa muito vinculada à identidade do ser humano, né, da pessoa. Então eu acho que a gente fez uma escolha aí, e aí pensando muito por essa coisa do como é que a gente fura a bolha, como é que a gente conecta com a realidade, como é que a gente conecta com o lugar onde a pessoa passa 8, 10, 12 horas por dia. Muitas vezes mais tempo no trabalho do que fora dele. E se não está trabalhando, a pessoa está preocupada com uma situação de trabalho também, porque ela sabe que ela precisa de um trabalho para conseguir continuar sendo funcional ali na sociedade, vamos colocar desse jeito. Então eu acho que teve uma sacada muito interessante nessa coisa, não só de trazer a voz dos trabalhadores, porque vão ser vozes fundamentais nessa discussão de transição justa, mas também como uma nova forma da gente discutir clima com todas as pessoas, porque de um jeito ou de outro, o clima vai impactar, já está impactando, o trabalho das pessoas, seja daquelas que vão ter que passar por uma transição, porque vamos supor, setor de óleo e gás, o setor de carvão, o setor de transportes, que vai ter que se reinventar com eletrificação de veículos e tal, esses setores vão ter que se transformar e esses trabalhadores vão passar por uma transição. Mas tem uma série de setores, quando a gente começou a conversar com os sindicatos, que a gente foi entendendo que são setores que já estão sofrendo na pele as consequências da crise climática, sem nenhum respaldo e sem nenhum diálogo a respeito de adaptação desses setores. Então, a gente está falando aí, trabalhadores da construção civil e da construção pesada, a gente está falando de ambulantes, trabalhadores informais que muitas vezes trabalham debaixo de sol, mas a gente também está falando de lixeiros, policiais, bombeiros, agentes de trânsito, muitas vezes professores, a gente ignora, mas eles também têm uma exposição ao tempo e também têm um impacto na sala de aula, inclusive para poder conseguir desempenhar a sua função de educação. Então, a gente começou a se dar conta que tinha uma série de outras categorias
que estavam meio abandonadas nessa discussão de clima, porque não eram geradoras dos efeitos da crise climática, mas estão na ponta de que recebem os impactos, né, e vão precisar se adaptar também. Então, como é que a gente discute, por exemplo, redução de jornada ou mudança de horário dos garis? O Correio do Acre, a gente tem um exemplo maravilhoso. O Sindicato dos Correios do Acre puxou a primeira greve ambiental do país a partir da necessidade de mudar jornada de trabalho, porque os agentes do Correio no Acre não conseguiam mais trabalhar no horário de pico do sol, porque o sol está muito intenso, e nos momentos de queimada, na região norte, isso estava ficando inviável. Então, a gente começa a ter esse impacto direto em várias categorias, e aí isso acaba virando também uma maneira da gente discutir não só transição justa, mas também a crise climática no dia a dia das pessoas, a necessidade de adaptação, aquilo que vocês traziam no começo, né, essa coisa de que o dinheiro da adaptação muitas vezes não chega onde precisa, não chega para quem precisa, porque ele está disperso em projetos que não estão conectados com os territórios e tal. Então eu acho que essa coisa do furar a bolha e do falar de trabalho, para mim, elas estão diretamente conectadas. E no caso de energia, eu acho que é uma coisa mais complexa ainda, né, porque a gente está falando, e aí eu concordo 100% com a ex-ministra Isabela, tenho 1000 ressalvas com outras coisas, mas nesse ponto a gente concorda. De fato, a gente não está vivendo numa transição energética, a gente está vivendo uma expansão energética nesse momento. O que a gente vê, tanto do ponto de vista de política pública, eh, nacional quanto estadual, em alguns casos, é um interesse pela energia, não importa a fonte. Se é gás, estou aceitando, se é renováveis, eu estou aceitando, vamos discutir hidrogênio, mas também vamos discutir a expansão do petróleo na Foz do Amazonas. Então, assim, queremos tudo. O que eu acho que não está acontecendo é a conversa do queremos tanta energia para quê? E para quem? Para que a gente precisa de tanta energia assim? E para quem que ela vai chegar? Porque a gente continua tendo pobreza energética, tanto nas capitais por uma questão de tarifa, quanto em locais isolados por uma questão de acesso. Então a gente está falando de expansão energética sem considerar para onde que está indo essa energia depois que ela é produzida e a que custo que ela está sendo produzida também, né? Porque aí a gente tem modelos antigos, desenvolvimentistas de grandes obras, mas aí quando você vai olhar aquilo que seria a ponta de lança da inovação, que seria o mercado de renováveis, a gente também sabe que está sendo feito às custas de muitos danos socioambientais, principalmente na região Nordeste. Então, a gente sabe que tem conflito fundiário, a gente sabe que tem conflito com pequenos agricultores que estão perdendo a sua maneira de subsistência, e aí isso desconfigura o território inteiro. Então, que modelo é esse que a gente ainda não encontrou? Porque se o antigo não funcionava e o novo parece que está dando problema, eu acho que também, no fundo, o que a caravana se propõe a discutir é isso: qual é o futuro possível para as pessoas, de fato, né? Não, e só um comentário também nesse da transição, assim, um pouco fora do Brasil, porque a gente vê que alguns países tiveram um foco maior nessa transição. E, por exemplo, a Alemanha, né, teve um foco, mas eu trabalho, eu conheço muita gente que mora na Alemanha, e a discussão que está surgindo lá é assim: poxa, a gente está fazendo o nosso papel, os outros países não estão fazendo, a gente está ficando para trás no lado econômico, vamos parar com essa transição e vamos voltar porque senão a gente vai perder competitividade. Então, tem mesmo nesses países que parecia algo já seguro e sedimentado, a discussão está voltando para trás. É bem complexo esse tema. E aí num contexto geopolítico de polarização, de ascensão da direita, de valorização do nacionalismo e da soberania, essa questão da independência energética, ela é crucial, né. Tanto é que se a gente olhar do ponto de vista de exploração de petróleo no Brasil hoje, essa é uma das argumentações também, né. Então a gente sabe, eu costumo dizer que tem vários mitos ao redor da discussão energética no Brasil. Alguns deles mais martelados e mais verdadeiros, né, como a história de que a nossa matriz é majoritariamente limpa, é verdade, mas aí a gente usa isso como desculpa para também não fazer muita coisa, mas tem esse mito da soberania, né, não, o Brasil precisa continuar explorando seu petróleo, precisa ser nosso por conta da soberania e tal.
E aí a gente vê que outros países também estão discutindo isso a partir de outras fontes, quer dizer, não tem tanto a ver com o petróleo, tem mais a ver com a soberania, a independência, e aí esse é um assunto que ganha muita relevância. E essa coisa da competitividade, ela aparece por aqui muito, né? Especialmente porque a gente ainda tem uma coisa de, não, a gente ainda tem espaço para se desenvolver, então a gente não pode negar nenhum tipo de energia. Quando, na verdade, a discussão que a gente devia estar tendo era, ótimo, a gente ainda tem espaço para desenvolver, que modelo a gente quer para esse desenvolvimento, né? Que caminho a gente quer. A gente está numa ótima situação que a gente pode fazer essa escolha. E aí, de repente, a gente está se atrelando a modelos antigos sem discutir os novos de jeitos mais adequados com o contexto que a gente vive hoje, né? Sim. Bom, e você falou muito de transição energética, do modelo energético e tal, e a gente sabe que a caravana, né, vocês têm o caminhão que está percorrendo o país, que é um caminhão elétrico. A gente ia perguntar um pouco sobre os obstáculos, sobre os desafios logísticos, também sociais, de fazer essa caravana percorrendo o país com um caminhão elétrico, como é que está sendo a receptividade nas cidades visitadas, como é que está sendo isso em relação ao projeto? Você vê que você pergunta da caminhão, eu dou aquele sorrisinho, porque eu vou te contar que é um desafio a cada dia. A gente está aprendendo coisa literalmente todos os dias, tem alguma novidade que a gente vai lá e registra, porque eu acho que a gente tem, claro, muito pouco conhecimento da infraestrutura para veículos elétricos no Brasil hoje. Mesmo a gente, assim, nós estamos descobrindo conforme a gente anda, as estradas, porque o que existe hoje de informação é muito disperso, muitas vezes é antigo, não tem uma atualização constante, então a gente acha que tem um posto de carregamento numa determinada cidade, chega lá, não tem mais, deixou de funcionar. Aí, boas surpresas também, você passa por um lugar que não estava registrado num aplicativo e está lá um posto de carregamento, mas tem sido um aprendizado diário, porque eu acho que é isso, assim, é a primeira vez que um caminhão de carga pesada vai fazer este tipo de trajeto. A gente, Brasil, país rodoviarista, né, carrega a maioria das suas cargas por caminhão. A gente tem no Brasil o que a gente chama de Triângulo de Ouro, para quem trabalha com frete e carga sabe bem que é o espaço ali Minas, São Paulo, Rio, que é onde a maior parte da carga circula no Brasil. Claro que tem os escoamentos que vêm da região centro-oeste, muita coisa do sul também, mas é onde a maior parte do transporte de caminhão acontece, é nesses 3 estados. Quando você sai desse espaço, você encontra quase nada de informação sobre veículo elétrico. E mesmo nesse triângulo de ouro, a quantidade é muito pequena do ponto de vista de veículo de carga pesada. Então, em cidade, a gente está começando a se acostumar um pouco mais, né? Você vê o veículozinho ali que carrega bebida, tem alguns carros de correio que já são elétricos, mas é sempre van ou mini caminhãozinho, aqueles veículos urbanos de carga que são um pouquinho menores, tal. Veículo pesado mesmo, a gente tem muito poucos, eh, até porque a gente não tem parque industrial para isso no Brasil. Então a gente não tem produção de veículo de carga elétrico aqui no Brasil. O que vem importado, montado aqui, sempre com preço ainda muito caro, né, então a gente sabe que é um desafio para o contexto brasileiro de transporte de cargas. Mas para a gente tem sido um aprendizado enorme, porque, assim, a gente está descobrindo diferenças nos plugs de carregamento. Então você tem um plug, você chega no posto, tem outro. É tipo o drama da tomada em casa, só que na vida real, na estrada, na prática, assim, "Poxa, minha tomada não encaixa, e agora?". Você tem problema de voltagem, então voltagem 110, voltagem 120, o que o caminhão precisa é um 380 volts. Só que 380 volts em algumas cidades pequenas, você corre o risco de bagunçar a rede elétrica da cidade, então você tem que ter esse cuidado também para carregar, né. Então a gente vai encontrando esses desafios. Aí o tempo de carregamento é um outro desafio, porque como a gente não está operando em condições ideais de carregamento, a gente está operando com adaptador de plug, a gente está operando com voltagens abaixo do ideal. Um tempo de carregamento que seria normal ali, seria de 2 horas para você carregar um caminhão de grande porte. A gente, às vezes, leva 8 horas, né. Aí quando você vai ver, estudar os vídeos do fabricante do caminhão na China, você descobre que na China o caminhão carrega em 7 minutos, e aí a gente tem vontade de chorar, né. Que a gente fica 8 horas parado com o caminhão ali para carregar mas eu acho que no fim das contas são experiências práticas e concretas que vão, no final desse trajeto,
nos dá um panorama do quanto que a gente tem de espaço para avançar no Brasil, assim, tanto do ponto de vista de políticas públicas, então o que que a gente precisa fazer do ponto de vista de incentivos para esse mercado, quanto do ponto de vista de mercado mesmo, né. Outro dia uma pessoa me perguntou assim: "Mas quem que é responsável por instalar os eletropostos?", que é como chama, né, o ponto de carregamento. E eu devolvi a pergunta para a pessoa, falei: "Quem que é responsável por instalar posto de gasolina?". A gente tem que começar a enxergar com essa mesma lógica, a gente às vezes fica também esperando que seja só, uma questão de política pública, mas eu acho que tem um lado do mercado que precisa se movimentar também, de entender isso como uma oportunidade, o cara sacar que se ele botar um eletroposto ali no Triângulo de Ouro, provavelmente, muito em breve ele vai ter muita fila de caminhão para carregar ali, porque essa é uma tendência. As empresas, por exemplo, de transporte e frete vão ser cada vez mais cobradas para reduzir suas emissões. O caminho para isso vai ser olhar para suas frotas. E aí, se eles forem ter caminhões elétricos, a gente vai precisar de uma infraestrutura de carregamento. Aí, infraestrutura de carregamento implica a infraestrutura de eletricidade. O setor elétrico vai ter que repensar suas linhas de distribuição, seus modelos de geração, porque também não vai adiantar a gente ter eletroposto e ter uma termoelétrica a gás alimentando aquele eletroposto, aí você não fez uma troca boa. Então, é uma discussão super complexa do ponto de vista de quantos atores você tem que envolver para resolver esse problema, mas para a gente tem sido uma experiência muito interessante sentir na pele, na prática, na estrada, e ao mesmo tempo, com uma equipe, que não está acostumada com caminhão elétrico. Então a gente está trabalhando, por exemplo, com um motorista que está acostumado a trabalhar com caminhões normais. E para ele está sendo uma experiência, primeiro de desmistificar aquilo que ele já tinha ouvido sobre o caminhão elétrico. Ele falou: "Poxa, me surpreendeu, o resultado é muito melhor do que eu achei. O caminhão rende tão bem quanto um outro", tal. Porque a gente ficou preocupado como é que ia ser essa experiência para ele. E dele virar um porta-voz disso para o seu setor também, né. Então a gente começa a perceber um monte de oportunidades aí de diálogo com setores que talvez não tivessem sensibilizados para isso também, né. Cada vez que ele para no posto de gasolina com o caminhão para carregar, ele diz que causa um rebuliço. Todos os caminhoneiros querem ir lá, ver o caminhão, entender como é que funciona, pergunta se faz barulho, se não faz, se carrega, como que carrega. Então eu acho que também tem uma coisa do exemplo prático cruzando o Brasil, assim, isso aqui é possível, isso existe, não é coisa de cientista maluco, que eu acho que tem sido muito interessante nesse processo da caravana também. Gabriela, falando da caravana, né, hoje, assim, vamos lá, do começo. Quando que começou, de onde que saiu o caminhão, né? Onde ele está no momento? Vocês estão, né, visando chegar em Belém na COP? Quando que vocês vão chegar? E acho que até uma pergunta, né, do Gustavo, que é a receptividade, né, nas cidades que vocês estão passando, e quando se vocês vão passar por São Paulo para a gente pegar uma carona, que a gente está querendo ir para a COP, está muito cara a passagem, não dá para ir junto. Uma coisa para quem está nos assistindo e nos escutando. Hoje é dia 13 de junho, dia que a gente está gravando. Tá? Boa. Não, vamos lá. Olha, assim, o caminhão está super aberto, se vocês quiserem uma carona, o problema é que ele já passou por São Paulo. E, assim, o trajeto vai ser longo, então talvez seja melhor pegar um outro meio de transporte, mas vamos lá. A gente saiu de Porto Alegre, então a gente começou lá em Porto Alegre, que foi onde o caminhão foi montado, inclusive, muita gente me pergunta isso, né, porque a gente está falando de um caminhão elétrico, mas atrás dele a gente está falando de um container de 15 metros que vira palco. Então ele é um container que abre as laterais, ele vira um grande palco onde a gente está fazendo atividades variadas, desde seminários, oficinas de formação, eventos com imprensa, mas também atividades culturais, show, então tem de tudo em cima do palco da caravana, e a ideia é que ele seja mesmo uma plataforma para a sociedade civil, discutindo clima nesse trajeto até Belém, né? Então a gente tem feito muita coisa em parceria com outras organizações também. A gente saiu de Porto Alegre no dia 1º de maio, acho que não podia ser diferente, né? Dia do Trabalhador, a gente está falando de trabalho, então acho que não podia ser melhor sair de lá no dia 1º de maio, e
a gente fez questão também, nessa passagem por Porto Alegre, no comecinho de maio, de marcar as chuvas, né, do ano passado. Então, dia 3 ou 4 de maio, agora não vou me lembrar exatamente, mas foi o dia onde a gente teve a marca histórica da água, nas chuvas do ano passado, que foi a maior tragédia climática da história do Brasil, né, e a gente achou que era importante marcar esse momento, primeiro porque a gente sabe que, infelizmente, a gente vai ter cada vez mais eventos climáticos acontecendo com uma frequência e uma intensidade muito maiores. Então a gente precisa ter certeza de que a gente não está esquecendo. A gente não pode esquecer nem as pessoas que foram vítimas, nem o estrago econômico, nem o impacto social e ambiental que é feito numa situação como essa. Uma cidade e um estado, no caso, né, que tem que se reconstruir inteiro, que custo que isso tem emocional, e econômico, e de vidas também, num contexto como esse. Segundo, porque a gente é uma necessidade de discussão de política pública, né, como é que a gente prepara as cidades, os estados, para lidar com esse tipo de impacto que vai acontecer. Não vai dar mais para a gente ficar só na remediação do depois, a gente precisa ter políticas de prevenção, a gente precisa ter sistemas de alarme, a gente precisa garantir tecido social que sustente tanto a economia quanto os laços sociais e uma certa normalidade da vida quando esse tipo de impacto acontece. Então, essa foi a nossa passagem por Porto Alegre. De lá a gente seguiu aqui para São Paulo, aí a gente teve um pequeno evento de lançamento para alguns parceiros principalmente, porque como eu disse, a gente não faz nada sozinho, mas também fizemos um laboratório de cocriação de propostas com os trabalhadores e trabalhadoras, de montadoras do ABC. Então a gente fez uma parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, e aí é um dia inteiro de atividade onde a gente primeiro para pensar quais que são os desafios que aquela categoria específica tem num contexto de transição energética. No caso dos trabalhadores de montadoras, estamos falando de eletrificação de transportes, principalmente, né? Mas também, depois dos desafios, a gente convida esses trabalhadores e trabalhadoras a pensar propostas. O que pode surgir de solução para o seu setor, para a sua categoria? E a ideia é que a gente vai fazendo um mosaico de várias categorias ao longo do trajeto. Então, a gente começou esse modelo de laboratório em São Bernardo, fizemos agora no Rio de Janeiro também, junto com os petroleiros, a Federação Única dos Petroleiros. A gente segue depois fazendo esses laboratórios ainda em Salvador, com os trabalhadores das indústrias renováveis, entender o que é a dinâmica de um trabalhador de uma categoria nova, né, que está nascendo no Brasil. Falar com trabalhadores rurais sobre essa dinâmica entre renováveis e agricultura familiar, principalmente no semiárido nordestino, e a gente volta a falar com petroleiros depois, em Mossoró, a gente fala com trabalhadores do carvão depois ainda no Rio Grande do Sul, então estamos estudando uma série de laboratórios para falar com categorias específicas. Mas aí do ponto de vista de trajeto, então, a gente passou pelo Rio de Janeiro, agora na Semana do Meio Ambiente, estamos a caminho de Salvador, com todos os desafios que existem por conta da autonomia aí do nosso veículo. Uma viagem que de carro normal a combustão levaria 2 dias, a gente vai levar em média 2, 3 semanas para fazer, porque a gente precisa ir parando e carregando, e a autonomia do caminhão não é tão grande, a gente quer garantir que todo mundo chegue em segurança, então tem os cálculos aí, para a gente chegar em Salvador na primeira semana de julho. Depois de Salvador, a gente segue em direção a Recife, Campina Grande, Mossoró, Fortaleza, Brasília e Belém. Só pelas capitais. Vocês fazem alguma parada até entre Não, Rio e falaram das Salvador? cidades que não são capitais, você faltou na aula de É geografia. verdade. Não, A gente para por Campina Grande e Mossoró, que não são capitais, e a gente faz algumas paradas também que elas não são necessariamente com o caminhão. O caminhão acabou virando uma coisa grande, que em alguns espaços ele não cabe, porque ele é muito grandioso, de fato, ele é pesado, ele afunda, ele corre o risco de afundar, se o patrimônio é tombado, é super complicado, tal. Então a gente tem que ter esse cuidado e alguns momentos a gente faz incursões com uma equipe menor. E, nesse sentido, acho que tem um outro trabalho paralelo que vem acontecendo ao trabalho do caminhão, que é com uma equipe de registro audiovisual. Então, a gente também entendeu que tem tanta coisa legal acontecendo no Brasil, que se a gente fosse se fixar no caminhão, a gente não ia conseguir alcançar tudo isso.
Então, o que a gente fez? A gente tem também uma equipe que está se preocupando em coletar histórias. Basicamente, eles começam agora a rodar agora em junho. Eles vão rodar junho, julho, agosto e setembro, coletando histórias nas 5 regiões do país sobre energia. Desde histórias mesmo, então, por exemplo, uma das paradas que eles vão ter é em Foz do Iguaçu, eles vão contar a história do nascimento de Itaipu, porque ela é um marco fundamental na nossa história energética, né, a história energética do Brasil não dá para ser contada sem a história de Itaipu, com todos os seus bastidores que muitas vezes não são ditos, né, então todos os apagamentos de comunidades indígenas e tradicionais que existiam ali naquele território, que muitas vezes a gente não fica sabendo, todas as dinâmicas geopolíticas ali regionais, etc. Então, essa é uma das paradas, por exemplo. Mas então vamos contar um pouco da história energética do Brasil, mas também apontar para o futuro. O que é que a gente está vendo de desenhos de futuro possíveis? Então, tem iniciativas maravilhosas, como, por exemplo, uma que a gente vai visitar no norte de Minas, que conta a história de uma barragem, então um modelo antigo de hidrelétrica, mas a barragem foi transformada, o lago da barragem foi transformado numa usina solar flutuante de gestão comunitária pelo Movimento dos Atingidos por Barragens. Então essa equipe audiovisual, ela vai estar em busca dessas histórias, a gente vai rodar mais 20 cidades com essa equipe, para montar materiais que vão desde podcasts até um documentário, estamos estudando e namorando a ideia de uma história em quadrinho, e levar essas vozes para a COP, porque eu acho que é isso que a gente, no fim das contas, é isso que a gente quer fazer, né, é formar um grande mosaico de vozes, de perspectivas e de soluções propostas por pessoas que estão na linha de frente, para alimentar uma discussão que muitas vezes acaba ficando muito descolada da realidade. Então, o que a gente quer trazer é a voz da realidade mesmo para esse espaço. Não, legal. Só trazer um dado, né, que você mencionou das enchentes no Rio Grande do Sul, né? Começou em 27 de abril do ano passado, né, o começo das enchentes, das chuvas mais fortes, tal, foi tendo aquela graduação, se foi num sábado, até o outro sábado, que foi o 4 de maio, já era o caos, já era a maior cheia, e o nível máximo chegou no dia 5 de maio. Então, e até dia 15 ainda tudo debaixo d'água, com muito problema, e aí que começou a baixar, né? No dia 9 de maio, por exemplo, foi o resgate daquele cavalo lá do Caramelo, que ficou famoso no país inteiro. E você falou bastante, né, da caravana, do objetivo, do que vocês estão fazendo em cada local que vocês estão passando e o objetivo final de chegar na COP. E falando da COP em si, né, da reunião que vai ocorrer lá em Belém, qual que é o objetivo final da caravana em relação à COP lá em Belém, de apresentar demandas, participar, compilar os problemas que forem encontrados para levar para os fóruns de discussão lá? Como é que vocês pretendem, em relação a isso, e impressionar, né, aqueles atores que vão estar na COP e que têm poder de decisão para a gente conseguir transformar isso em políticas públicas ou em metas? Como é que esse passo final aí da caravana? Esse passo final, ele é sempre desafiador para todas as organizações, né, porque o espaço da COP, ele é um espaço muito restrito, né, e ele vem ficando cada vez mais restrito, o que eu acho que também é um reflexo de maior participação da sociedade, então acabou tendo que se separar ali a área azul, a área verde, etc e tal, mas está cada vez mais difícil, eu acho, e menos porosa essa relação entre sociedade civil e as negociações de fato, né. A gente também sabe que essas negociações que acontecem em Belém, elas são o ápice de uma sequência de negociações que inclusive estão acontecendo agora, nesse momento, né, agora na segunda metade de junho, acontece uma parte dessas negociações na Alemanha, depois em outubro tem uma pré-COP em Brasília e tal. Então, a gente também tem olhado um pouco para esse momento de novembro com um certo cuidado de não colocar todas as fichas nesse momento,
e entender que esse momento é uma construção que acontece ao longo de vários meses, né. E aí eu acho que também por isso a caravana dialoga um pouco com isso, né, a caravana não ela tem, claro, um momento de ápice, de entrega ali em Belém, mas a ideia é essa construção gradual e cumulativa ao longo dos meses, que vai dando origem a um mosaico de ideias e proposições mesmo, e que a gente entende 2 momentos muito importantes de entrega dessas proposições. Um em Brasília, aí mais focado em tomadores de decisões nacionais, né, então estamos falando de poder legislativo, de poder executivo, entender o que que tem de discussão sobre transição energética e sobre transição justa para trabalhadores acontecendo no nível federal, com relação a políticas públicas, etc., né, que iniciativas que poderiam ser aceleradas ou que garantias que poderiam ser dadas de proteção social a trabalhadores nesse processo. O outro momento é justamente esse momento da COP. E aí, eu acho que tem 2 coisas que são muito interessantes da gente olhar. Uma é o lado de dentro da COP, né, então as negociações formais, o que de fato vai estar acontecendo de discussão ali, que hoje eu diria, infelizmente, a gente tem pouco espaço de manobra ali, né, eh, os textos são fechados, a linguagem é muito fechada, quem acessa esses espaços é muito fechado, e aí eu acho que o que a gente consegue, embora a discussão de transição justa seja uma das grandes discussões esperadas para acontecer na COP desse ano, eu acho que o que a gente consegue é garantir que a gente pauta esse tema suficientemente bem do lado de fora, enquanto sociedade civil, para que quando chegar o momento da negociação, onde a gente tem pouco acesso e pouca influência, os termos dessa discussão já estejam meio, não dados, mas colocados na mesa sobre: "Olha, é uma posição no sen nesse caminho aqui, vai ser mais complicada para trabalhadores", ou "a gente precisa ter esses princípios aqui, essas bordas, esses limites", né. Então, o que a gente tem visto muito na discussão de transição justa é uma conversa da sociedade civil no sentido justamente de garantir princípios para uma transição justa para trabalhadores, que limites são esses, que base é essa que a gente precisa estabelecer de princípios, do ponto de vista de garantia de direitos de trabalhadores, proteção social para os trabalhadores que vão precisar fazer a transição e adaptação e garantir medidas de adaptação para os setores que já estão sendo impactados. Só que aí, além do que acontece dentro da negociação, a gente tem o lado de fora, que aí eu sou ativista de coração e de carteirinha, é onde o meu coração fala mais alto também. Eu gosto mais do lado de fora do que do lado de dentro. Eu realmente acredito no potencial das pessoas de fazer as transformações acontecerem na vida real, por meio da participação social e do ativismo. Então, eu acho que tem um potencial gigantesco do lado de fora da gente construir alianças entre setores, entre campos diversos, para fazer propostas que acabam, até por não estarem no espaço oficial, acabam tendo uma liberdade e uma velocidade muito maior. E aí eu vejo, por exemplo, essa aliança entre o movimento climático e o movimento de trabalhadores, para mim vai ser uma grande coisa que eu estou muito interessada em ver acontecer na prática durante a COP de Belém, porque eu acho que a gente teve algum esboço disso um pouco lá atrás, na Acordo de Paris e tal, mas assim, muito en passant. Então vai ser muito interessante ver essa confluência de trabalhos acontecendo, seja na Cúpula dos Povos, seja em outros espaços, mas como é que as categorias diferentes, os setores diferentes, os campos de discussão diferentes vão se juntar, ao redor dessas pautas de adaptação e de transição justa. O que a gente quer fazer com essas propostas, por exemplo, como eu estava contando, né, os laboratórios com as diversas categorias vão gerar uma série de propostas. E o que a gente quer fazer é produzir um material sobre essas propostas que subsidie, inclusive, as discussões. Então, é um material, por exemplo, que se a gente tiver acesso a um tomador de decisão em Brasília, ele pode levar o material debaixo do braço para dentro da COP e falar: "Olha, tem umas propostas bem concretas aqui de coisas que a gente pode fazer". Ou mesmo internamente, né, domesticamente em Brasília, que tipo de política pública pode derivar disso. Então, eu vejo a COP como um processo. Eu sei que ela tem as datas oficiais ali, mas eu acho que ela é um processo de longo prazo e que aí é uma outra coisa importante que eu acho que a gente não pode perder de vista, ela é um processo de longo prazo que ela emenda já no processo eleitoral do ano que vem, a gente não pode esquecer disso, porque eu acho que a gente também, enquanto sociedade civil, porque somos poucos, porque temos poucos recursos e poucos braços,
a gente tende a focar naquela, né, a bola da vez é a COP, mas a gente não pode esquecer que quando acabar a COP a gente já tem que estar discutindo eleições, e o tema da energia vai ser um tema central nas eleições do ano que vem, né, a gente sabe disso. Não tem descanso para os ativistas. Não tem descanso, mas muito bacana saber um pouco do que vocês estão querendo levar para a COP. E aí, para a gente já encerrando, não sei, Gustavo, mas aqui eu estou tentando ficar dentro do tempo. Se você tiver mais alguma outra pergunta, aí eu tenho várias, Eu mas só vou fazer aquele tal, já tô terminando, tal. Mas para a gente ir já fechando aqui, Gabriela, para quem está nos acompanhando, né, ouvindo aqui, vendo o podcast, que queira continuar acompanhando a Caravana do Futuro, e essa chegada na COP, essas propostas, como que pode, como que as pessoas podem acessar aí vocês? E depois eu gostaria que você deixasse uma mensagem final e responder a pergunta de qual que é o futuro da Caravana do Futuro, depois que chegar ao destino. Vamos lá. Não, eu ia super deixar um convite aqui mesmo para as pessoas nos seguirem nas redes, acho que não só para a chegada da COP, mas, assim, dá aquela olhadinha para ver se o caminhão vai passar na sua cidade, porque modéstia à parte, é um espetáculo, assim, em si. Eu acho que é uma experiência muito legal ver o caminhão elétrico em funcionamento, tem as placas solares, tem um monte de coisa, e sempre quando o caminhão tem atividade. Então, a gente está nas redes, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, temos um site, procurando por Caravana do Futuro é possível de encontrar, então @Caravana do Futuro é o nosso caminho certo. Vai ser um prazer ter as pessoas, porque eu acho que é isso, no fim, a gente também, acho que um pouco do sonho por trás dessa caravana é voltar a conversar com as pessoas olho no olho, assim, a vida real, o corpo a corpo, né, por isso um caminhão. Muita gente me perguntou: "Mas precisava mesmo desse caminhão? Não dava para fazer isso digital, né?" Dava, mas assim, a gente perdeu muito dessa coisa da conexão e da conversa das pessoas. Então essa coisa do offline, de voltar para a vida real, acho que é muito importante, e vai ser um prazer receber as pessoas no caminhão até lá. E aí, respondendo a pergunta, qual que é o futuro da Caravana do Futuro, eu acho que, o futuro da Caravana do Futuro é coletar o máximo possível de vozes diferentes para que a gente possa reverberar essas vozes no caminho até a COP. Acho que esse é o nosso desejo, vozes diversas que estejam pautando soluções e realidades diversas, de gente que está na linha de frente, pensando futuros mais dignos, mais saudáveis, mais limpos e mais justos para todas as pessoas. Ah, muito legal, Gabriela. E gostei muito dessa conversa, gostei muito de conhecer mais o projeto. Parabéns pela iniciativa, Prazer. que é uma coisa que a gente necessita muito, igual a gente começou falando da dificuldade de quebrar essas bolhas. Vocês estão fazendo um trabalho muito bacana, né? A gente precisa de mais iniciativas como essa, muito mais iniciativas, e que vocês sejam fonte de inspiração para muitas pessoas começarem a questionar dentro dos seus trabalhos as mudanças que a gente pode fazer no nosso dia a dia e o que, que a gente pode fazer dentro do nosso contexto para ir reverberando, né, uma voz maior para um futuro sustentável. Então, eu queria só agradecer e É, deixar meu muito e, obrigado. e indo nesse encontro, né, a gente, quando tem como a caravana, né, que é pessoal, que é, né, no tato real, o efeito ele é muito mais forte, né? A gente, na conversa que o Renato falou lá do Matheus, ele exatamente falou isso, de que ele tem uma força muito grande online, né, por ser um ator da Globo e tudo, mas ele, quando vai numa manifestação, por exemplo, ele sente que o impacto, mesmo sendo por menos gente, é muito maior em cada uma das pessoas que estão lá ou que passaram por lá. Então, quando você vai numa cidade e vai falar com a pessoa, falar pessoalmente é muito feio, né? Vai passar, mas vai falar com a pessoa, com as pessoas, vai ter uma empatia muito maior e vai ter também um impacto muito mais forte nessa pessoa, né, para ela repensar o que ela sobre aquele tema, entender
posicionamentos que talvez ela online nem apareça, né? Porque os algoritmos a gente conhece, a gente apanha deles aqui todo o tempo, porque a gente só vai para a nossa bolha e não consegue entrar na outra bolha, porque a outra bolha só vai o algoritmo da outra bolha. E aí, se você está lá no meio da rua, não. A pessoa, não, eu estou dentro da minha bolha, não vou encostar em você. Não, eu estou andando na rua. Então, realmente... É estar aberto para o inesperado, porque é isso, cada minuto que a gente abre um caminhão na rua, a gente abre sempre em espaço público, né, assim, você tem que estar aberto para o que as pessoas estiverem dispostas a dialogar e quem aparecer, você não tem muita escolha, né. Mas eu acho que isso também tem um efeito contrário do outro lado, que também a pessoa se aproxima mais disposta a escutar, sendo que nas redes eu acho que a gente às vezes fica muito corajoso, sabe: "Ah, não, eu estou muito certo, muito cheio de razão", e não acho que tem menos diálogo nas redes acontecendo do que acontece na vida real, assim, então Sim, acho que é sempre foi assim, né? As pessoas não são tão agressivas no mundo no como é mundo no mundo real. virtual, no mundo real É, como no é, virtual, né? é. Então, eu acho que no mundo do real você tem algum filtro de agressividade e acaba conseguindo ser muito mais fácil de construir essas pontes do que no mundo virtual. É isso, é isso. E é sobre construir pontes. Com certeza, para o caminhão passar e levar essa Umas pontes um caravana. pouco grandes. Ai, ai. Não, mas excelente, Gabriela. Maravilha. Foi uma delícia a conversa. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a vocês por nos receberem e darem espaço para falar da caravana. A gente fica de portas abertas sempre que quiser falar sobre tanto a caravana como qualquer outro assunto. O Beabá está de portas abertas aqui, que essas conversas são muito, muito boas e acho que é uma forma da gente também tentar ir quebrando essas bolhas e levar, né, o conhecimento para mais pessoas. Agradeço novamente sua presença, a todos que nos escutaram. Até o próximo episódio do Beabá. Até o próximo Obrigada. episódio. Também falando do meu lado, que está as portas abertas para qualquer projeto da Aurora Lab. Opa, sumiu a voz. Esse remar com 13 graus dá alguns efeitos na voz no final do dia. Mas as portas do podcast estão abertas, né? Agradecer a todo mundo que nos escutou até agora, que nos viu até agora, e pedir as estrelas, likes e tudo mais, e dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do nosso podcast.